o segundo ponto que eu coloquei. É a queda de braço que se vive. E eu já assisti essa queda de braço inúmeras vezes. Como eu tive muito tempo em direção de escola, eu sei muito bem do que é isso. E já assisti essas cenas várias vezes. Dentro dessa queda de braço, tem alunos completamente conectados da geração Z, que é aqueles que já nasceram com a facilidade de utilizar a tecnologia, e a geração alfa, que já vieram ao mundo com o celular e o tablet na mão. Bebezinhos já estão ali conectados. Quando a gente pensa tenha qualquer dificuldade, é só pedir para eles. Então, essa dificuldade dessa discrepância aí, ou desse modelo de aprender, ele é muito difícil de entrar em coesão, de somar. Porque muitas vezes o professor vai dizer, fecha o celular, fecha tudo, eu quero sua atenção aqui. Eu vivi muito isso dentro de sala de aula. E o aluno não está interessado no que o professor está falando. Ele está interessado mais na mensagem, ele está interessado no jogo, ele está interessado no bate-papo, ele está interessado em tudo, menos do que você está falando. Mas, na verdade, se a gente for pensar bem, o que ele está vendo lá no celular é mais interessante. Mas não há dúvida de que... Não há dúvida sobre isso. E aí é que entra o desafio. Como manter esse engajamento dentro da disciplina que você, como professor, precisa dar conta? Você tem um calendário escolar para cumprir, você tem exigência da escola, não é só da escola, do MEC, você tem, enfim, um plano anual para dar, e você vai ser cobrado se esse aluno aprendeu ou não. Então, como utilizar, unir as duas coisas ali, o teórico com o prático das mídias, tem sido um grande desafio, mas eu acredito que também é uma grande possibilidade. Porque as escolas hoje em dia, o que elas estão fazendo? Aderindo a várias plataformas de ensino. Porque tem uma galera muito boa aí para mexer com essas ferramentas e produzir conhecimento de uma forma que vai estar um pouco mais próximo dessa geração. Agora, isso exige abrir mão daquilo que eu sei, abrir mão do meu jeito de ser, do meu jeito de ensinar, para lidar com outro público que tem uma outra forma de pensar. Isso, na prática, não é tão simples. Não é tão fácil se fazer isso. Não é. Acho que a gente precisa abrir a mente também enquanto professor, né? A gente precisa entender que as coisas são completas, estão muito diferentes, né? De quando a gente... eu não gosto muito desse termo, mas de quando a gente se formou e começou a trabalhar para os dias de hoje. Na verdade, a gente... Enfim... Como você disse, essa geração aí, o meu neto tem 1 ano e 3 meses, 4 meses, dura que tá o pai e a mãe aí, se eu errar a data, eu vou levar uma bronca depois. Mas ele pega o celular, Marlene, e ele fica mexendo, brincando no celular. Então ele está totalmente conectado. Até a professora Ana Cláudia colocou aqui, ó, 1 ano e 7 meses, ó, já levei a dura. Até a professora Ana Cláudia colocou aqui, o celular é o meu maior desafio, não é? A escola também, Marlene, eu acho que tem um papel fundamental de trazer, de proporcionar para a gente, enquanto professor, formas de lidar com essas novas tecnologias, né? Principalmente com o celular, que é uma coisa que vira uma guerra mesmo dentro de sala de aula, né? Quando eu falei desse tema, hoje uma pessoa me enviou uma mensagem, estava procurando aqui ver se eu achava, não encontrei. Mas ela dizia, um artigo, estava compartilhando comigo, está dentro do tema que você vai trabalhar hoje, de um processo que um professor teve porque tirou o celular da mão de um aluno. E aí, isso
gerou uma dor de cabeça. No final, a professora teve ganho de causa, mas o estresse que isso provocou na vida dessa pessoa Sim. não foi fácil, não foi um pouquinho. Porque junto com o celular na sala de aula, que não está interessado no que você está falando, tem outros perigos. Você vai lembrar de uma situação que nós vivenciamos quando nós trabalhávamos juntos, de aulas que foram gravadas, aula que foi gravado e que repercutiu em cima da professora de uma forma violenta. Né? Da família que acha que pode tudo, né? E que, infelizmente, culminou na demissão da professora. Mas são situações assim que, de repente, a gente percebe. A gente parece que está muito vulnerável enquanto professor. Eu admiro muito quem está começando o magistério hoje em dia. Quando eu saí do colégio, há 5 anos atrás, quando eu recebia os estagiários para fazer os estágios enviados para as universidades, eu falava, olha, parabéns. Força, coragem, admiro a sua disposição. Eu estou quase me aposentando, mas você está iniciando. E você entra com essa convicção de que não é uma batalha fácil. Não é simples ser professor hoje em dia. Não é. Não é. E, Marlene, eu acho que tudo isso que você está colocando, eu também já estou me aproximando estou no começo do fim da carreira, né? Mas, assim, a gente, enquanto professor hoje, a gente vive como é que eu posso dizer? A gente vive num melindre a todo instante que você entra em sala de aula. Numa corda bamba. Numa corda bamba, pronto. Porque eu não sei se o aluno está gravando, não é? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque tudo é passível de processo, sabe? Então, a condição psicológica do professor, você pode falar disso muito melhor do que eu, mas o nível de estresse que o professor vivencia hoje, principalmente, né, os professores que trabalham na rede pública, no ensino básico, é muito alto, é muito grande. E assim, é cobrado por todos, não é? Nós somos cobrados por todos. Ah, mas você não está dando aula, ou então você está exigindo demais das crianças, ou você é muito áspero, ou... Enfim, aí a coordenação vem, olha, a gente precisa atingir determinados índices, a gente tem a questão das avaliações institucionais, e aí se a escola não for bem, não tem verba, a escola... É muita coisa, professor, é muita coisa. Nem vamos falar da pandemia, né? A pandemia, eu estava vendo as estatísticas, o número de professores que subiu em quase 70% o índice de professores que buscaram ajuda médica, porque a pressão foi muito alta. A cobrança foi desumana. Né? Mas, voltando lá aos alunos conectados, essa é um grande desafio. Manter esse aluno engajado na disciplina, competindo com as várias outras coisas que chamam mais atenção, é um baita desafio e que estressa muito. Eu acho que não tem professor que não se estresse com isso. Tem hora que você, já ouvi isso de professor, tem hora que dá vontade de dizer, fica com teu celular, que não quer prestar atenção, não presta. Deixa de lado, faz o que você quer, vou dar aula para quem quer. Por outro lado, você sabe que você não pode fazer isso. Porque você vai ser cobrado depois por conta disso também. Também. Não, e eu vi você comentando na última live sua que eu assisti com a professora, acho que do Rio, né? Uma pedagoga. Isso. Professora Letícia. Pronto. Essa questão da cobrança em cima do professor e da cobrança do professor dele por ele mesmo. Uhum. Porque os professores que são responsáveis e assumem esse papel de professor educador, eles se cobram de não fazer um trabalho bem feito, né?
Então, tem isso ainda também. A gente tem a cobrança da gente para a gente mesmo. Exato. E assim, eu acho que isso também explica algumas situações, Maneli, que o professor, às vezes, extrapola um pouco no relacionamento com o próprio aluno. Porque o nível de estresse que o professor está muito alto. Então, tem horas que ele não consegue se controlar. Apesar de que a gente sabe que também, agora, se tiver professor aí vai ficar bravo comigo, a gente sabe que também tem os professores que não estão muito preocupados com essa relação, como a gente estava dizendo antes, né? Ele quer mais é que o aluno preste atenção de qualquer jeito, é obrigação do aluno, não tenta essa aproximação, enfim, não está ainda preparado para esse novo paradigma que você estava dizendo dentro da educação, né? E, pelo menos eu vejo muito isso. Dentro dessa queda de braço, outro ponto que acontece muito, é ameaça e violência dentro de sala de aula. É um pouco isso que você estava trazendo, né? E isso tem sido um dos principais motivos de desistência de professores da sala de aula. Então, o medo tem sido a razão de muitos professores abandonarem a profissão. Eu ouvi, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu ouvia de professores que trabalhavam no estado e nas comunidades. Então, eu ouvi de professores assim, a escola foi invadida. Olha, fulano bonito, o chefe lá falou que fulano tem que, não importa a nota, ele tem que dar nota aí. Ele falou assim, eu vou falar o quê? Eu vou dizer que eu não dou? É 10, à vontade. Então, essa ameaça à pessoa do professor, infelizmente, acontece, não é pouco, não. Sim. Eu agradeço muito a Deus de nunca ter vivido isso na pele diretamente. Indiretamente, sim. Mas diretamente, a minha pessoa, não. Mas eu assisti muitos professores que eu acompanhava no nível de estresse, de angústia muito alto por conta das ameaças, por conta da pressão, por conta da falta de educação, por conta da indisciplina, né? Ouvi aluno dizer, agora é hora da gente deixar o professor tal doidinho. Sim. Então, já arquitetava aquele de um jeito que já ia mesmo para detonar. Então, como manter a saúde mental dentro de um quadro desse? É muito complicado. Muito difícil. Muito difícil. Flávia, boa noite. A Flávia lá de Curitiba. Seja bem-vinda. Alegria ter você aqui. Oi. Você estava falando, e eu estava pensando aqui, já existem vários estudos, não é, que uma das causas dessa violência que o professor sofre dentro da sala de aula está muito relacionado com a própria estrutura das famílias, né? Exatamente. Porque eu não sei, eu gosto muito ele já é falecido também, mas eu gosto muito do trabalho do professor Samitiba, né? E principalmente que ele dizia e sempre colocou muito claramente, limite, adolescente, jovem, tem que ter limite, né? E se ele não tem limite em casa, como é que eu, professor, com 40, com 50, vou conseguir colocar limite para ele na sala de aula? Eu acho que a gente nunca vivenciou tanto, você falou aí na educação de algumas décadas para cá, essa questão das relações familiares, quer dizer, o aluno que ameaça o professor na escola, normalmente ele já ameaçou o pai em casa. Com certeza. Né? Porque se o pai não consegue colocar um freio nele, como é que eu, professor, vou conseguir? E ele vai dizer exatamente isso para mim. Meu pai não fala assim comigo, por que você vai falar? Exatamente isso. Você estava falando aí, eu estava me lembrando dessa violência que já aconteceu em casa, eu estava me lembrando de algumas situações que eu assisti, e quem ficava irritado era eu. Porque assistindo aquela cena, criança de educação infantil, eu assisti isso, não foi uma ou duas vezes, não. A criança brava, fazendo pirraça ali, e batia na cara do pai. Ele, não faz isso com o papai.
Não pode bater no papai. Gente, eu ficava irritada. E dentro de mim, sinceramente, eu pensava, vai dar na cara, não vai demorar muito, não. Vai acontecer. O problema é que não vai ser só no pai. Pois é. Cresce achando que pode fazer isso com Deus e todo mundo. Então, é muito complicado. Porque é exatamente isso. Essa ausência de pais na escola, ausência versus presença, ela é muito. E você já vivenciou isso, nós já vivenciamos isso dentro de sala de aula, em que o pai ele só chega na escola no final do ano, quando ele sabe que o filho reprovou. Aí ele chega dizendo que tem que passar, que tem que exigir os direitos dele. Se é numa escola particular, eu paguei mensalidade, não foi à toa, vai ter que passar, vai ter que dar um jeito e arma aquele escarcéu. Sim. Acontece muito dentro dessa ausência da escola, dos pais, acontece muito a questão do divórcio entre os casais que acaba se divorciando também do filho. Eu chamo do divórcio do filho. Eu separei da minha esposa, separei dos meus filhos, ou eu utilizo o filho para atingir o pai ou a mãe. Sim. Isso é tão comum dentro de sala de aula. Outras questões que acontecem, na briga de casal, a escola e o professor estão envolvidos. Porque aí chega o mandato do juiz dizendo só pode entregar essa criança para o pai em tal hora, tal dias e tal hora. A escola a gente tem que estar cuidando para ver se é o dia certo de entregar para o pai ou se é o dia certo de entregar para a mãe. E se você errar esse dia, você está ferrado. Mas eu lembrei de uma situação que eu preciso comentar com você. Você vai lembrar, eu acho, de um pai uma vez que foi até uma certa escola, os pais separados, e foi buscar o filho, uma escola de pessoas de poder aquisitivo alto. Ele foi buscar o filho dizendo que ia para o médico e pegou o filho e levou para São Paulo. Estava no interior a escola, não sei se você lembra disso, para ir se não me engano, para uma corrida de Fórmula 1. Né? E depois a mãe, desesperada, entrando em contato com a escola e a diretora tendo que se virar em 30 para resolver essa situação. Não sei se você conhece essa história, mas é isso que você estava dizendo, né? Os pais separados e aí fica nessa briga e o filho fica vendido, né, Marlene? A criança passa a ser um joguete ali, né? É muito difícil isso, sem contar aqueles pais que, separados ou não, super defendem os filhos, né? Acontece muito isso. Meu filho, jamais... Né? Meu filho jamais faria isso. A Glória até está colocando aqui no comentário. Quando não respeitam os pais, sendo estes permissivos, também vão agir da mesma forma com os professores em sala de aula. Não reconhece a palavra de autoridade. Lógico. Se ele não aprendeu que pai é pai, que mãe é mãe, ele também não vai entender que professor é professor. Sim. E dentro do meu período de escola, enquanto coordenação e direção de escola, eu falava muito isso para os professores. O aluno precisa saber que na sala de aula você não é coleguinha dele, você é professor. A palavra de autoridade tem que estar com você, não é autoritarismo. Mas a palavra da autoridade tem. Você fechou a sala de aula, aquela turma está por sua conta. Então, quando se perde essa questão aí da referência de autoridade, fica muito complicado trabalhar a educação. Muito difícil. Porque ele acha que ele pode tudo. E muitas crianças, infelizmente, elas cresceram com essa mentalidade. De que ela podia ter tudo, de que ela podia fazer tudo, de que ela podia falar qualquer coisa, que nada ia acontecer. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que famílias ricas, não. Muitas famílias, já vi muitas famílias pobres se matarem
se endividarem para dar um tênis ou um celular, assim, que custava 6 meses de mensalidade dele, 6 meses de salário que ele recebia, tudo em função de pagar aquilo, com a ideia de que, meu filho, eu não tive isso, meu filho precisa ter. A Roseli Sayon, uma educadora, muito tempo atrás, ela dizia o seguinte: o grande medo dos pais é perder o afeto dos filhos. E por isso, entra nessa dinâmica do dar tudo o que ele quer. Eu sempre digo que dar tudo para o filho, crescer na permissividade, não é gesto de amor. Pelo contrário. Pelo contrário. É abrir mão. Porque quando eu abro mão, eu estou um pouco me importando para o que você faz ou deixa de fazer. Tá? Vai. E aí é muito complicado. O pai que ama, de fato, ele vai chegar junto. Ele vai insistir, ele vai persistir, ele vai corrigir, ele vai estar junto. Só que educar dá trabalho. Muito. Educar dá trabalho. Não é fácil. A Belinha pode dizer aí que ela é mãe de primeira viagem, ela está aí ao vivo aí com a gente. Qual foi o trabalho que você deu para os seus pais e qual é o trabalho que o neném agora está dando para você? Marlene, eu ia dizer isso. Você me conhece de sala de aula. Meus 2 filhos mais velhos estão aí na live. E talvez eu tenha, em vários momentos, pecado pelo excesso nessa busca pelo limite. Mas eu lembro do meu pai, e eu fico muito tranquilo porque eu ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo em relação a isso. Porque tudo que eu fiz foi sempre nessa busca de que eles entendessem que tem que ter limite, tem que ter um respeito pelo outro, independente de qualquer coisa, né? E eu sempre disse para eles, principalmente pelas pessoas mais velhas, tem que respeitar. O professor, além dele ser o professor na sala de aula, ele é mais velho do que vocês, então vocês têm que respeitar. Fora que os pais, tanto o pai como a mãe, sempre foram professores também, né? Então foi duro para os meninos também. Mas eu acho que é isso, né? É muito difícil. É muito difícil. Não tenha dúvida. Mas é muito bom, é muito prazeroso. É muito satisfatório. Eu recebi, há uns tempos atrás, uma mensagem de uma aluna nossa lá, da época do Mar de Cecília, que ela estava terminando o doutorado em Química na Unicamp. Olha! Não é? E já recebi mensagens de alunos dizendo que muito mais do que a matemática que a gente ensinou foi essa questão da postura de sala de aula. Repito, às vezes a gente erra na mão, não é? Mesmo enquanto pais, mas eu acho que a permissividade dos pais, a superproteção, a falta de autoridade moral, aquela autoridade que o Mestre Jesus nos ensinou e nos mostrou, né? A autoridade pela postura, pela fala, pela ação, principalmente, e não pelo autoritarismo, mas essa busca dessa autoridade, eu acho que os pais dessas novas gerações esqueceram um pouco como é que isso funciona. Querer comprar a felicidade do filho e não, enfim, conquistar o respeito. Ensinar o filho a saber esperar é extremamente pedagógico. Esperar, lidar com frustração, entender que vai perder, nem sempre vai ganhar, não é? Não, tal coisa, tá, vou lá e compro. Não, mamãe e papai agora não pode. Vamos esperar um pouco, quem sabe lá daqui para o final do ano, quem sabe seja possível, mas agora não dá. Então, lidar com essa espera, lidar com a frustração, queria, mas não tem. Fulano tem, mas eu não tenho. E tá tudo bem. Ensinar que não se diminui a pessoa pelas coisas, embora a sociedade insista em fazer isso, que vai sempre dizendo que você vale pelo que você tem,
mas a gente precisa ajudar também nesse sentido. E dentro da questão das mídias, eu acabei esquecendo de falar. Uma coisa que acontece muito e que é extremamente estressante para a escola, para a professora e para todo mundo, é quando as imagens são divulgadas. É o bullying pela internet, tem um nome que me fugiu a memória agora. Então, isso acontece muito. Fotos de professor que são tiradas e são divulgadas. Fotos de colega, de repente, está numa posição X ou Y, são tiradas e são divulgadas. Ainda bem que hoje em dia já existe uma certa punição nesse sentido, né? Já não dá para sair fazendo e postando tudo que quer. Mas é uma coisa que estressa muito. Sim. Lidar com adolescentes, sobretudo, é muito dinâmico e, ao mesmo tempo, desafiador. É um constante aprendizado. Eu estou me recordando agora de situações que eu vivi na última escola em que eu estive, em que, na ingenuidade, na flor da sexualidade desabrochando, de repente os adolescentes postavam fotos das partes íntimas. E a problemaço que isso dava, aí eu sempre perguntava, pai, essa foto quem tirou? Foi quem postou? Quem postou está errado. Mas a sua filha que se fotografou também está errado. Então vamos pensar os dois lados da moeda, não é só quem postou, está erradíssimo quem postou. Mas ela ter tirado a foto dela, exposto ou compartilhado com alguém, também está muito errado. E aí passa pela valorização, passa pela educação sexual, passa pela educação de valores. Então, é toda uma rede que a gente vai tendo que lidar no dia a dia. Né? Temos que lidar no dia a dia, dentro de sala de aula, que é estresse para o professor também, é todo tipo de preconceito. Sim. Preconceito de alunos para com alunos, preconceito de professor para com aluno, preconceito de professor para professor. Existe. Isso foi uma coisa que sempre me preocupou assim na minha prática, sabe, Marlene, de sala de aula. Eu sempre disse para os alunos, eu gosto muito de brincar, as minhas aulas eu tento deixar o mais extrovertidas possível, mas tem um detalhe. Você, aluno, pode brincar comigo, porque eu, teoricamente, estou preparado para lidar com as brincadeiras. Se você brincar com um amigo seu, e você brincar num momento que ele não esteja num bom dia, por mais que ele seja seu amigo, a coisa pode sair do controle, né? A gente tem, por exemplo, hoje muito essa questão das pessoas transexuais, por exemplo. Não é? Existem muitos... você estava falando do preconceito de professor para professor, de aluno com aluno, de aluno para professor. Existe... Não tem ninguém... Na sala de professor, nas entrelinhas, professor gozando, tirando sarro de tal professor, cochichando com o outro, porque o outro era gay. Ou outra era lésbica. Então, não é só de aluno, a gente interfere muito isso na sala de aula, aluno para com aluno. Mas não é. Infelizmente, não é. Acontece geral. A gente teve até alguns ministros e ministras aí no nosso país nos últimos tempos, né, que eram extremamente preconceituosos. Então, assim, dentro da sala de aula, muita gente teve voz para poder ser preconceituoso e achar que estava correto, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Então, essas questões... E eu acho, Marlene, sou totalmente contra, parece que eu não tenho acompanhado, mas parece que acabaram com essa história da escola sem partido. Eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente tem que estar conversando sobre tudo com os alunos. Até porque a gente, na educação formal, eu preciso trazer informação para o aluno, é lógico, né? Que tudo no seu... com muita parcimônia, enfim. Mas a gente tem vários perfis de aluno dentro de sala de aula, né?
Eu tenho pessoas completamente diferentes. Então, eu preciso trazer a informação para que a pessoa, a criança, o aluno, o adolescente, o jovem, ele possa começar a formar o pensamento dele. Até para que, se ele achar que ele está correto, de ser contra o que eu estou falando. Ótimo também. Eu lembrei agora, eu estou há 15 anos, mais ou menos, acho que um pouco mais de 15, em Maceió, e eu me lembro que logo que eu comecei a dar aula aqui no curso de engenharia, teve um aluno que perguntou para mim: professor, você que vem de fora, o que você acha que precisa, isso há 15 anos atrás, que precisa acontecer para a gente conseguir avançar mais enquanto Estado, inclusive enquanto país mesmo, né? E eu respondi e continuo achando a mesma coisa, que a educação é o único caminho. Dentro da sala de aula, aprender a lidar com os diferentes perfis e mostrar para os alunos que estão na sala de aula, que você precisa saber lidar com o que é diferente. Não é? Nem é melhor, nem é pior. É diferente. Apenas diferente. Apenas diferente. O Fernando até colocou aqui, né? A gente estava falando da questão do limite, ele colocou aqui: é difícil, o meu nem tem 2 anos. Aí, eu não sei se foi minha filha ou se foi meu genro, mas, né, já colocou assim: esse cara aí já falou várias vezes, eu prefiro ser amigo, mas antes disso eu sou pai. Eu acho que foi minha filha. Então, esse cara aí, tá vendo como é que é? Ainda bem que não somos amigos, que eu sou pai. Aí ela pôs isso porque ela sabe que eu não vou brigar com ela, porque agora ela é mãe. Mas é isso, né, Marlene? É exatamente isso que ela tá falando. O limite, eu preciso... A gente tem que respeitar o outro, eu acho, antes de mais nada, né? Uma fala que eu sempre dizia muito com os alunos era: você não é obrigado a morrer de amores por ele. Isso geralmente quando vinha 2, 3 no grupinho, porque tinham brigado. Ele chegava na minha sala de direção. Ele tentava ouvir todos os lados e dizer: ninguém aqui é obrigado a morrer de amores por fulano. Se não está dando certo a relação, tenta se manter distante. O colégio é enorme, é grande. Tem espaço para todo mundo. Afasta. Agora, ok, não preciso morrer de amores por você, mas eu tenho o dever e a obrigação de te respeitar. Isso sim. Então, quando a gente perde o respeito, aí é que começam os problemas. A baliza de toda a nossa educação, ele passa pelo respeito, pelo acolhimento da diferença, pelo entender que eu sou eu, o outro é o outro, e ele tem direito de ser e de pensar do jeito dele. Não pensar exatamente como eu. Né? Ao mesmo tempo, dentro de sala de aula, a gente precisa de parcerias. Né? Colega com colega, professor de matemática com professor de ciência, para chamar ou se chegar à educação multidisciplinar, que é tão importante, só se faz com parcerias. Sim. Abrir mão de achar que a minha matéria é a mais importante. Não, a minha matéria é tão importante quanto a sua. Quanto aquela que está esteja na grade curricular ou na grade extracurricular. Somos professores. E dentro da sala de aula somos alunos, somos gente que precisamos de acolhimento, precisamos de respeito. O Leonardo está dizendo: professores Marlene e Eduardo, com tantos novos problemas, eu exibi o comentário dele aqui, com tantos novos problemas, o que motivaria vocês a seguirem por essa estrada novamente e se voltasse no tempo e tivesse a oportunidade de fazer a opção pela educação de novo? Não entendi. Eu acho que ele está perguntando se a gente fosse começar de novo, o que motivaria... Se a gente voltaria a ser professor, eu voltaria. O que motivaria a ser professor? Eu acho que é isso que eu entendi. Eu voltaria com certeza, porque para mim, embora atualmente eu esteja atuando na clínica como psicóloga,
Eu sempre acreditei, continuo acreditando que a educação é um dos meios mais eficazes de transformação social. E por acreditar também que o ser humano é sempre possibilidade. Sempre ele pode vir a ser. Ele não é, ele pode vir a ser. Então, acreditar nisso, com certeza, se eu tivesse que recomeçar agora, eu voltaria. Até porque eu tenho essa raiz familiar. Eu fui filha de professora, eu sou filha de professora. Minha mãe foi professora a vida inteira, foi com ela que eu aprendi a ser professora. Embora eu tenha tido muito pouco tempo de sala de aula, na verdade eu tive de sala de aula 4 anos apenas. Depois foi como coordenação e direção de escola. Mas, sem dúvida alguma, eu voltaria.